Olá pessoal, então hoje eu vou começar a falar sobre impostos. Eu digo começar porque esse é um assunto tão complexo que eu não vou conseguir falar em 10, 12 minutos, eu acho que eu vou ter que fazer vários vídeos. E eu acho que esse é um assunto importantíssimo, porque eu já falei nos outros vídeos que para que um país cresça é preciso maciços investimentos públicos. E no Brasil a gente esbarra nisso, o Estado não consegue gastar o suficiente que é necessário para fazer infraestrutura, para fazer uma série de coisas, porque o cidadão ele é contra, em princípio, o público. O brasileiro ele tem esse equívoco que eu digo que existe, acaba barrando os investimentos públicos, porque o brasileiro ele tem uma visão negativa em relação aos investimentos públicos. O brasileiro entende assim: tem dinheiro suficiente para fazer tudo. O brasileiro pensa, por que não se faz tudo? Por que não tem o padrão que tem no primeiro mundo, por exemplo? Ah, porque aqui se rouba muito, porque aqui tem muito ladrão, porque existe muita corrupção, porque a maior parte do dinheiro dos impostos é desviado. E é exatamente esse o equívoco. Não é verdade. A maciça maioria dos investimentos públicos, a ampla maioria dos dinheiro de impostos que é arrecadado são aplicados em serviços públicos. Isso que eu vou mostrar. Muito bem, mas por que o brasileiro, então, antes de entrar no assunto, por que o brasileiro pensa assim: pago muito e não volta nada? Bom, só essa frase, que é muito repetida no Brasil, mostra a relação que a gente tem com o Brasil, com os impostos. Porque dificilmente algum cidadão no mundo vai dizer assim: pago muitos impostos e não volta nada. É difícil, é possível que tenha em outro país, mas é difícil. Por quê? Porque a relação com o seu país não é uma relação comercial. Eu não digo assim: pago muito para o meu filho e ele não me dá retorno. Pago muito para o meu pai que é velho e ele não me dá retorno. Minha mãe, eu ajudo ela todo mês com dinheiro e ela não me dá retorno. Eu não digo isso por quê? Porque eu tenho uma relação sentimental com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, certo? Pelo mesmo motivo, dificilmente um cidadão no mundo vai dizer isso. Se ele tem algum problema com o seu país, ele vai tentar resolver. Mas ele não diz: eu pago um monte com essa merda e não volta nada para mim. Porque é uma relação sentimental. Então, quando o brasileiro diz isso, pago muito e não volta nada, ele está errado, porque é uma relação sentimental. Mas ele está errado também porque não é verdade. Absolutamente não é verdade. O dinheiro que é pago em impostos volta para o cidadão quase todo. É evidente que há perdas, não há sistema que não tenha perdas. Mas o que eu quero mostrar para vocês nessa série de vídeos é que as perdas que existem no Brasil, elas são muito menores do que o cidadão imagina, e na média mundial nós estamos mais para honestos do que para desonestos. Isso eu me convenci em 31 anos que eu fui auditor fiscal da Secretaria da Fazenda aqui do Rio Grande do Sul, e eu estudei esses números até por curiosidade. Durante um período, uns 4 anos pelo menos, eu passei divulgando isso em seminários que a gente fazia aqui na Secretaria da Fazenda, indo em palestras pelo interior, com empresários, com estudantes, com professores, com o povo em geral. E eu quero relatar isso porque é interessante. Porque eu começava a falar e eu dizia assim: vamos imaginar que o Brasil fosse um condomínio, que ele arrecada uma taxa de condomínio de todo mundo, pega esse bolo de dinheiro e aí ele presta serviços de portaria, piscina, elevador, jardim, entende? Nós somos um condomínio. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu fazia essa pergunta: vocês acham que esse condomínio é caro ou é barato? Não, caro, muito caro, muito caro. Mas se um condomínio é caro, mas tem um retorno bacana, piscina térmica, 2 elevadores, portaria 24 horas e tal, vale a pena. Vocês acham que o nosso retorna? Não, todo mundo não retorna nada. Então, o que vocês acham? Por quê? Por que ele não retorna? Não, pode falar, falem. Acabavam dizendo: corrupção, por causa da corrupção, o problema é a corrupção. Aí eu perguntava assim: imagina assim que de R$100 que a gente paga nessa taxa de condomínio, quanto que é bem aplicado e quanto que é mal aplicado? Acabava a maioria dizendo que era 50%, 70% desperdiçado. Só uns 30% é que tinha uma boa destinação. E tinha gente até que dizia que nada voltava.
tudo era roubado. Aí eu dizia o seguinte, olha pessoal, justamente a minha palestra é para mostrar que vocês estão redondamente enganados, né? Que muito pouco desse dinheiro é desviado e roubado e tudo volta para vocês, né? E são coisas importantes que voltam para vocês. E a maioria me olhava assim, alguns até agressivos, outros com um sorriso amarelo, irônico, outros com a esperança que eu estivesse certo. E à medida que eu ia falando, demonstrando o que eu vou fazer aqui para vocês, as pessoas iam se dando conta, eu achava pelo olhar assim, que talvez eu tivesse razão, Mas o interessante é ver a reação das pessoas. Muitas ficavam tristes, a maioria ficavam tristes. No início elas estavam assim até agressivas comigo, mas alegres, porque elas achavam, né, que iam me desmascarar. E à medida que eu ia desmascarando-as, elas começavam a ficar tristes, olha só, né? Então parece que o brasileiro precisa que haja corrupção. Não é que ele precise, pessoal, é que o brasileiro baseia a sua maneira de pensar e de se relacionar com o seu país nessa crença. O brasileiro tem uma relação, eu já falei isso para vocês, brasileiro é uma profissão. Qual é o negócio dele? Brasil. Então o Brasil é um negócio para o brasileiro. E é uma porra que não dá lucro. É assim que o brasileiro diz. Pago muito, não volta nada, essa merda. Entende? Ele está errado. Porque não é essa relação que tu tem que ter com o teu país. Mas principalmente porque não é verdade. Volta, como eu vou mostrar para vocês agora. Pessoal, quando chegar aí pelos 10 minutos eu vou parar. E eu vou continuar no vídeo seguinte. Mas então, qual é que é essa taxa do nosso condomínio? Qual é que é? Olha, se vocês pegarem 7 trilhões, que é o nosso PIB, pegarem um terço disso, dá 2 trilhões e pouco, divide por 210 milhões de habitantes, vocês vão ver que, em média, cada habitante recolhe 10 a 11 mil reais por ano. Divide por 12, em 2018 deu 900 reais por mês por cidadão, que o brasileiro paga de impostos, total. Aí é prefeitura, estados, União, tudo junto, 900 reais por mês por cidadão que arrecada. Quanto que arrecada os Estados Unidos? Os Estados Unidos arrecada 3.500 reais por mês por cidadão. E quanto que arrecada a Europa? 5 mil reais por mês por cidadão. Então veja, os Estados Unidos tem um cidadão que ganha 15 mil por mês em média, e o Estado fica lá com 4 mil, digamos, 4 mil. E ele fica com quanto então? Com 11 mil, e o Estado fica com 4 para ajudar ele. Em quê? Em educação, saúde, segurança, aposentadorias, serviços públicos, né? E na Europa? Na Europa o cidadão ganha 12 mil reais por mês e o Estado fica com 5 mil para fazer educação, saúde, aposentadorias. E nós aqui, o cidadão ganha 3 mil por mês e o Estado fica com 900. Não tem como comparar com o primeiro mundo. Eu digo isso porque tem um monte de matérias que comparam o nosso IDH, o nosso padrão de vida, com países como Estados Unidos, Itália, a França, a Alemanha. É absolutamente impossível. Só se nós crescermos a renda do nosso país, que aí vai crescer a parte que fica com o cidadão e a parte que fica com o Estado, certo? Isso eu já falei um monte no vídeo. Agora nós estamos falando sobre impostos. Muito bem. E o que o brasileiro faz com esses 900 reais por mês por cidadão? Vamos ver se a gente joga fora isso? Muito bem. Eu fiz aqui uma pizzazinha, ó, que mostra o total. 900 reais por mês por cidadão é o que é arrecadado, é o todo dessa pizza. Tá, certo? E essa aqui, que é a maior despesa pública aqui, em lilás embaixo, é a que eu vou falar agora, depois eu vou interromper o vídeo. Isso se chama assistência e previdência. Dá 340 reais dos 900, mais de um terço. Isso é tudo que os governos, né, estadual, municipal, federal, arrecadam e devolvem, no mesmo ato eles devolvem para o cidadão em dinheiro. Portanto, o Estado só fica com 900 menos 340, dá 560 só ele fica. E ele devolve como em dinheiro? Como em dinheiro? Principalmente em aposentadorias. Principalmente. Também tem Bolsa Família. Bolsa Família representa 12 reais por mês por cidadão. Mas esses 340 é principalmente aposentadorias. E olha só, é um monte de dinheiro, certo? Mas são milhões de brasileiros com uma certa idade que ganham a sua aposentadoria. Quando eu era criança, há 50 anos atrás,
Lá onde eu morava, no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha pequena, São Domingos do Sul, tinham pouquíssimos aposentados. A maioria ficava velho e não tinha aposentadoria. O que acontecia com alguns conseguiam fazer um pé de meia, mas era difícil, né? Acabava que os velhinhos moravam com um filho que depois ia herdar a casa e alguma herança, né? Só que chega um ponto que os filhos e a mulher do filho e tal começa a não ver a hora que os velhos parem de dar despesa e trabalho, né? E os outros irmãos, claro, ficavam possessos, porque eles já vão ganhar casa, já vão ganhar não sei o quê, deviam cuidar dos pais, não cuidam. Então era um problema, isso que eu quero dizer. Era um problema. E também para os velhinhos, que nós também vamos ficar, né? Eu, inclusive, já sou aposentado. E tu tá aposentado, teu salário é outro departamento, tu tem outra autonomia. E para os filhos é muito melhor. Então a gente evoluiu, não a gente, o Brasil. O mundo evoluiu para a Seguridade Social porque é um outro padrão de vida, certo? Inclusive para a renda do país, tem mais gente consumindo. Bom, isso se consegue, mas se gasta no Brasil mais de 1/3 de todos os recursos arrecadados. E na maioria dos países do mundo é isso, é mais de 1/3 de todos os recursos arrecadados. Só que Estados Unidos e Europa, por exemplo, gastam muitíssimo mais do que a gente por motivos óbvios, certo? Então, primeira despesa pública que eu falei é sobre as transferências que são principalmente aposentadorias. E no próximo vídeo eu vou dar seguimento nessa nossa pizza para ver se a gente joga alguma coisa fora disso ou não. Um abraço, pessoal, até o próximo.